Bom, nós estamos aqui hoje no CAPS, Centro de Atenção Psíquico-Social, para conversar com a coordenadora Isnara de Azevedo, que vai falar a respeito, do Setembro Amarelo. Muito bom dia. Como é que está o andamento, a procura das pessoas que geralmente buscam aqui o CAPS para ter uma saúde mental saudável? Bom dia. Atualmente, aqui o CAPS, a gente está nesse mês de prevenção ao suicídio, mas é um mês muito delicado, A gente não pode romantizar, no caso. E, infelizmente, sempre aumentam os casos de tentativa de suicídio nesse mês do Setembro Amarelo. E falar sobre isso é muito difícil, porque é muito forte, quando a pessoa quer tirar a própria vida, uma coisa que abala muito a sociedade, é um tabu muito grande. Mas a gente falar sobre prevenção ao suicídio é também falar sobre saúde mental. E saúde mental engloba tudo, não engloba só medicação, como muita gente acha, porque tem que ir para o psiquiatra. Não, envolve tantas coisas que eu acho que a medicação é um detalhe. É um detalhe, justamente. Por quê? Porque, por exemplo, como é que a pessoa vai ficar bem se ela não tem renda? Se o financeiro dela está abalado? Ninguém fica bem, Então, assim, tem a questão social, tem a questão psicológica, que o meio influencia. Hoje em dia a gente está tendo uma alta, em casos de crise de ansiedade, de problemas em saúde mental em adolescentes. Principalmente adolescentes que estão fazendo aulas integrais. Então, assim, são várias problemáticas que a gente tem que estudar para tentar evitar essa questão do suicídio, Isnara, essas situações que você está descrevendo aí, que anteriormente era de uma certa idade acima, hoje esses problemas mentais, esses transtornos, algum tipo de ansiedade, está acometendo também pessoas muito jovens. Muito jovens. Chega a ser um pouco assustador, Porque, assim, normalmente quem é muito jovem é muito cheio de vida, Tem aquele desejo por viver, realizar sonhos, e agora não. Está se tornando o contrário. As pessoas jovens, elas querem acabar com aquele sentimento, acabar com aquela dor, acabar com aquele medo, aquela frustração. E as pessoas mais velhas têm aquele desejo por viver e não tem tanto tempo, Então, assim, esse mês é um mês difícil da gente lidar, da gente trabalhar, porque ele exige muito dos profissionais, exige muito da equipe, porque apesar da gente ser acostumada a trabalhar com saúde mental, a gente nunca acha normal, natural alguém tirar a própria vida, Sempre é um abalo muito grande para todo mundo. Então, assim, a gente tenta fazer de tudo, tenta ajudar, mas, como eu falei no início, às vezes vai muito além do que a gente pode fazer, porque o meio influencia, a sociedade influencia, até a cultura influencia, porque a pessoa dizer, se abrir com você e você dizer, mas é porque ela é uma pessoa fraca, é porque ela é uma pessoa que não tem Deus, julgando a pessoa, em vez de acolher a pessoa, em vez de entender o sofrimento daquela pessoa. Então, assim, o melhor caminho para tentar evitar que uma tragédia dessa aconteça é tentar ouvir as pessoas sem julgamentos, com empatia, que hoje em dia é muito difícil, das pessoas terem. Bom, outra pergunta aqui, que eu queria saber de você se é verdade ou mito. Geralmente, nesse período de setembro, onde se trata, onde se realmente evidencia essa questão aí da saúde mental, é um mês mais incidente para que as pessoas possam, digamos assim, geralmente aparecem mais casos de pessoas tentando tirar sua própria vida? É como eu falei, nesse mês a gente está sentindo mais essas tentativas, aumentando, porque ao longo do ano sempre tem diversos casos, de tentativa de suicídio, de pensamentos, porque o problema maior não é quando a pessoa pensa, porque muitas vezes a pessoa tem esse pensamento, que dia ruim, que estou cheia de problema, queria morrer,
né? Esse não é o problema. O problema é quando a pessoa faz o planejamento de tirar a própria vida. Ou então quando a pessoa tem tentativas recorrentes, como várias vezes. E aquele mito, né, que diz, quem quer se matar não avisa. Avisa. Avisa de várias formas. Concordo. Às vezes até o silêncio é palavra. Então, assim, até o comportamento da pessoa de se isolar, de não querer conversar, né? De não querer interagir, aquilo ali também já dá para ter uma noção que a pessoa não está muito bem, né? Por exemplo, uma pessoa que é muito falante, que gosta de conversar, gosta de interagir, do nada se transforma. Aquilo ali também é um comportamento que a gente tem que observar. Muitas vezes as famílias, né, digamos, daquela pessoa que tem aquele comportamento alterado, muitas vezes ignora ou então não vê que aquilo dali como diz a história, acendeu a luz amarela, né? Justamente. Hoje em dia é muito difícil as pessoas perceberem, né, como as pessoas são. Por quê? Porque está todo mundo conectado, está todo mundo ali muito vidrado só na internet, no mundo virtual. E o que acontece realmente na nossa vida, a gente deixa passar. A gente não para conversar e olhar no olho da pessoa, saber o que é que ela está sentindo. Ou quando ela está sentindo alguma coisa que fala, a gente não sabe o que fazer, né? As pessoas parecem que estão perdendo essa sensibilidade. Então, assim, é muito comum as pessoas virem até aqui e dizer, não, mas é porque ninguém liga para mim. Até que ponto, Isnara, até que ponto aquele período que a gente passou, né, que foi mais de um ano, né, a Covid, né, matando muitas pessoas pelo mundo afora, até que ponto a Covid ainda hoje colabora com o aumento dessas pessoas que têm algum problema mental, algum transtorno, algum tipo de ansiedade, depressão? A Covid, ela influenciou muito na questão da saúde mental das pessoas, né? Porque todo mundo ficou no isolamento e causa, né, aquele medo de morrer, aquele medo de não conseguir mais ter um trabalho. Então, influencia nas certezas do ser humano, né? Então, assim, gerou muita ansiedade na sociedade, né, como um todo, uma ansiedade coletiva, né? Então, assim, a ansiedade, ela é um dos transtornos mentais mais comuns, né? E que hoje em dia ficou cada vez mais pior. Uma ansiedade gerando uma depressão, uma ansiedade gerando outros transtornos, e aí piora cada vez mais. E o que eu sinto hoje em dia é mais nos adolescentes, porque eles estavam acostumados com o modelo escolar, né? Passaram pela pandemia outro modelo escolar e hoje tem um novo modelo. Então, assim, eles não estão conseguindo lidar e a gente não está conseguindo acompanhar. Bom, outra coisa que eu queria perguntar a você, né? Como é que você vê essa questão, principalmente hoje, né, essa mudança de comportamento, a questão das redes sociais, a questão do celular, que isso tem influenciado? Porque muitas vezes, assim, há um hábito que as pessoas têm de muitas vezes o pai ou então a mãe ou qualquer outra pessoa dentro da própria casa que ela está, fala com ela, ela responde pelo próprio celular. E isso, de certa forma, também causa, né, digamos assim, dependência, causa um vício, né, causa, né, às vezes a pessoa não quer se alimentar direito, não quer ter aquela vida normal. Isso pode contribuir, pode influenciar para uma pessoa, digamos assim, ter um problema desse? Com certeza. A questão, né, do celular, a questão da internet está cada vez mais inserida no nosso cotidiano, complica cada vez mais, né? Porque, assim, são novos modelos de realidade. Para as pessoas se comunicarem, elas usam, né, o celular. Então, assim, dificulta essa questão de perceber como o outro tá. Porque é muito fácil eu dizer que estou bem pelo celular. Mas será que eu não estou chorando por detrás do celular? Será que eu não estou com um pensamento suicida? Será que eu não estou com um pensamento catastrófico? Porque é muito difícil eu chegar para uma pessoa, confiar e dizer o que é que eu estou sentindo.
mas pelo celular eu posso falar o que eu quiser. Eu queria até também perguntar a você em relação a essa questão do preconceito. Até que ponto o preconceito tem atrapalhado ou até mesmo tem deixado de salvar vidas? Porque muitas vezes as pessoas sabem que está precisando de um acompanhamento clínico, né? Seja com um psicólogo, seja com um psiquiatra, mas muitas vezes tem medo de ir buscar esse auxílio, essa ajuda, porque o vizinho pode ver, uma pessoa que é conhecida dele ou dela pode ver e pode dizer, olha, tá doido, então tá doida. O preconceito ele atrapalha muito, não só em um tipo de transtorno, mas se a pessoa tem esse problema, tem algum transtorno mental, que está precisando de ajuda, muitas vezes ela deixa de vir porque, eu não vou pro CAPS porque eu não sou doido, se eu disser que vou pro CAPS, vão me chamar de doido. Então, assim, atrapalha muito, porque aqui no CAPS a gente ajuda as pessoas a ficarem bem mentalmente. Porque se você não está bem mentalmente, você não está bem de jeito nenhum, porque é a nossa mente que comanda o nosso corpo, né? Então, assim, o preconceito ele atrapalha muito e hoje em dia até tem aquele meme, né? É do CAPS. Isso não ajuda muito, né? Porque acaba virando chacota. E a gente tem que incentivar cada vez mais as pessoas procurarem o tratamento, procurarem ajuda. Tá certo. Eu queria saber de você, para finalizar, como é que está o CAPS hoje, principalmente os atendimentos, e como é que as pessoas, né, podem chegar até aqui em busca de um socorro, em busca de realmente recuperar a sua saúde mental? Hoje em dia o CAPS ele tem uma demanda muito alta. A gente tem 2 psicólogos e infelizmente a demanda já está para outubro, né? Então, assim, a gente também tem 2 médicos e a demanda também é muito alta, que assim, a gente tem que tentar várias formas para conseguir, né, atender todo mundo, mas a gente tenta refletir, né, como a nossa sociedade está adoecida de o CAPS, que é um local que é para transtornos graves, não é para transtornos leves, está assim lotado, né? E para você pedir ajuda, para você chegar até o CAPS, precisa do encaminhamento, né? Ou do posto de saúde, ou do hospital, ou então da UPA, mas precisa desse encaminhamento, dessa triagem, né? Feita antes para poder chegar aqui. Aí quando chega aqui, na recepção é marcado o acolhimento, que é a primeira consulta, né, a primeira entrevista com o paciente, e depois é marcado para outros profissionais, seja médico, seja psicólogo, seja terapeuta ocupacional, entre outros. Bom, nós queremos aqui agradecer aqui a enfermeira Isnara de Azevedo, que é a coordenadora aqui do CAPS, aqui de São Benedito, falando um pouco a respeito aí da campanha, né, principalmente que se trabalha, né, o Setembro Amarelo, que é uma coisa que o Ministério colocou cada mês com um tipo de patologia diferente. E aqui, Setembro Amarelo, né, que é exatamente esse mês que se trabalha as ações preventivas para evitar o suicídio, né.